Então, a primeira palavra, a palavra no princípio, essa palavrinha, ela tem uma conotação não só relacionada ao passado, ela tem uma conotação relacionada à escatologia, ao futuro. Há um princípio? Há. Então há um fim? Sim. Então quando nós começamos a ler a Bíblia, nós já temos a nossa mente injetada com o conceito de que esse mundo que se inicia aqui, esse mundo terminará um dia. Então, nós aprendemos a ler essa palavrinha, não somente a olhar para o passado, mas aprendemos a olhar para o futuro. Nós temos um sentido na vida, porque o Senhor criou tudo no princípio, e temos um propósito final. O Senhor um dia colocará fim a isso tudo. De modo que não podemos nos apegar a tudo aquilo que ele vai narrar como sendo criado aqui. E esse princípio de que o texto fala, é o princípio da criação e o princípio da história. A história começa aqui. Esse é o início da história. Aqui Deus cria o tempo, Deus cria o espaço, Deus cria a matéria, Deus cria todas as coisas. Então se inicia a história humana. Por que isso é importante? Porque nós, na nossa realidade, nós vivemos nesse contexto. Nós vivemos num contexto de tempo, de espaço, de matéria. Nós vivemos assim. O que então esse versículo mostra? Esse versículo mostra Deus criando essas coisas e participando delas. Ou seja, é possível, vivendo dentro do tempo, vivendo dentro do espaço, vivendo rodeado da matéria, é possível conhecer esse Deus. Porque Ele se faz presente. Ele se revela através dessa sua criação. E na sua criação é possível conhecer a Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele participa disso tudo. Ele é acessível a quem vive no céu. Ele é acessível a quem vive na terra. Ele é o Criador, presente, atuante nesse ambiente de tempo, espaço e matéria. O texto diz: no princípio criou Deus. A palavra que Moisés usa aqui é a palavra Elohim. Elohim é uma palavra muito conhecida, até por nós que não falamos hebraico. Essa palavra é conhecida. Mas a palavra Elohim, ela tem uma curiosidade. A palavra Elohim, ela está no plural. O sufixo in é um sufixo que faz o papel do nosso S. Quando nós queremos construir o plural, o que nós fazemos com os substantivos? Nós colocamos um S no final. Na maior parte das vezes é assim que funciona. Eu tenho casa, se eu quiser falar no plural, eu coloco um S no final e fica casas. Na maior parte das vezes. No hebraico, quando eu quero tornar algo plural, eu acrescento o sufixo in. Então eu tenho Deus, Eloh ou Elohá, e com o sufixo in fica deuses. Elohim. A única exceção é quando tenho Ain. Ain é um dual, é um plural para dois só. Então, por exemplo, Maaná. Maaná é acampamento. Maanaim. São dois acampamentos. Aí é um plural dual. Mas o in é um plural comum. E aparece aqui então essa palavra, Deus no plural. Ficaria então, no princípio, criou, o verbo está no singular, deuses. No princípio criou deuses. Não faz sentido isso? Nós sabemos que a Bíblia é monoteísta. Só há um Deus. Então por que a palavra aparece no plural? E então, os estudiosos da gramática hebraica, os estudiosos da língua hebraica dizem que há um fenômeno na língua, um modo de usar a língua que é chamado de plural majestático. O que é o plural majestático? Quando o escritor quer atribuir grandeza, em vez de ele falar ão, ele fala in. No princípio, criou. E aí ele quer falar de um Deus imenso, de um Deus que vale por 2, de um Deus que vale por 3, de um Deus que vale por 1000. E ele fala: no princípio criou Elohim, aquele que é um, mas vale
por milhares. É o plural majestático. Então, o texto impinge na mente de quem lê a primeira linha a noção de uma grandeza ilimitada. Infelizmente, nós perdemos um pouco isso na língua portuguesa. Mas no texto original impinge na mente do leitor uma ideia de grandeza ilimitada. Os israelitas foram os primeiros a ler esse texto, depois que saíram do Egito. Eles tinham que ter ideia de que o Deus que os estava libertando, de o Deus que eles estavam servindo, era um Deus inigualável, singular, sem par, quando comparado com os deuses do Egito. Ele era o Elohim, o Deus que valia por milhares, o Deus que é tão grande que o seu nome está no plural, porque ele não vale por um só, ele vale por milhares, por milhões. E então, diante da primeira linha da Bíblia, o leitor então se curva. O primeiro movimento que o leitor faz, assim que ele lê as primeiras linhas da Bíblia, Bereshit, Bara, Elohim, ele tomba. Ele tomba diante da majestade dele. No princípio, o Elohim, o Deus grandioso, criou. E então o leitor se vê apequenado diante dessa grandeza transmitida por esses termos. Ele então se curva. E as 3 primeiras palavras então preparam o seu coração para o que vem a seguir. A sua obra grandiosa, o seu infinito poder. E vai moldando e amolecendo o coração para criar adoradores. As 3 primeiras linhas servem para começar a narrar a criação do universo. E servem para começar a criar adoradores.